Quantos amam a palavra do Senhor? Amém, glória a Deus. Vamos ler o capítulo todo. E mais o primeiro do 4. Lemos assim a palavra do Senhor. Filipenses 3, a partir do verso 1. Quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito. E nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, e eu ainda mais, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio, para ganhar a Cristo e ser achado nele, e não tendo justiça própria que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu o tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos esse sentimento, e se porventura pensais outro modo, também isso Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Irmãos, sede imitadores meus, e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Portanto, meus irmãos amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo, firmes no Senhor. Amém? Vamos orar mais uma vez? Ore pela minha vida, ore para que Deus me use para falar com você. Ouve o teu povo, meu Deus, e usa a minha vida nesse momento, que seja a tua palavra pregada aqui verdadeiramente, meu Pai, e que o teu povo seja alimentado nessa noite, meu Deus, que todos recebam alimento da tua palavra, em nome de Jesus, amém, amém. Irmãos, o texto que nós lemos nesse momento, ele é um pedaço da carta de Paulo aos Filipenses. O apóstolo Paulo, quando ele escreveu essas palavras, ele estava preso. E essa carta, entre as cartas da prisão, as cartas que ele escreveu quando estava preso, é chamada de carta da alegria. E por quê? Porque vários e vários momentos o apóstolo Paulo ele vai dizer, sejam alegres, sejam alegres, sejam alegres. E nesse início do capítulo 3, ele fala, olha, eu estou falando de novo, para mim não é cansativo, e é bom que vocês leiam outra vez, alegrai-vos, sejam alegres.
E isso, meus irmãos, precisa ser uma marca da igreja de Jesus. A geração que a gente vive é uma geração adoecida nas suas emoções. E as pessoas, elas vão sendo criadas no mundo, as crianças vão crescendo no mundo cercado de estímulos, de telas e de informações erradas a respeito da vida. E o fato é que eles vão chegando à adolescência, vão chegando à vida adulta despreparados para lidar com as circunstâncias que a vida vai apresentando para a gente. E, meus irmãos, em qualquer geração, desde que o mundo é mundo, ou melhor dizendo, desde que o mundo caiu em pecado, esse mundo é um mundo de aflições. Jesus disse, no mundo tereis aflições. Tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus não queria uma igreja deprimida. Jesus não quer uma noiva triste, olhando para o chão, acabada. Jesus ensinou a respeito da alegria, meus irmãos. Ele disse para a gente, peçam em meu nome, vocês vão receber, para que a alegria de vocês seja completa. É verdade que a gente passa por momentos de tristeza na vida da gente, mas a nossa identidade precisa ser de alguém alegre. E quando eu falo isso, não é para que você minta quando as pessoas perguntarem se você está bem. Você está passando por uma grande luta, é claro, você vai falar a verdade. Mas isso não é sobre quem você é. Isso é sobre o que você está passando. Quando Paulo escreve aos Filipenses, ele ensina muito a respeito dessa postura e dessa possibilidade nossa de nos alegrarmos diante do Senhor. E a carta inteira, eu já preguei nela muitas e muitas vezes, pedaços e pedaços. Eu me lembro que teve uma quarta-feira, um tempo atrás, que eu preguei o livro inteiro, passeando rapidamente, com dicas a respeito disso, de como colocar em prática. Mas a verdade é que a carta inteira tem lições, tem orientações, como que a gente vai vivendo a nossa vida de igreja e se alegrando no meio das dificuldades. Por exemplo, assim que ele termina de falar isso, ele começa a falar o seguinte, acautelai-vos. O que isso quer dizer, Aleph? Palavra estranha, né? Toma cuidado. E ele fala assim, toma cuidado e toma cuidado com o quê? Com gente que tem dentro da igreja. Porque ali na igreja, para quem ele estava escrevendo, tinha uma turma de pessoas que eles tinham uma tendência chamada de, uma tendência judaizante. Eles queriam, como eles eram judeus de nascimento, eles queriam obrigar as pessoas que iam se convertendo a Jesus a também se tornarem judeus e seguirem as leis tradicionais dos judeus daquele tempo. E isso, meus irmãos, é desfazer da graça de Deus. Eles queriam impor aos irmãos um monte de usos e costumes que nada tem a ver com o evangelho. Então Paulo vira e começa a falar assim, olha, tome cuidado com os cães. Não é que tinha cachorro entrando dentro da igreja. Na cultura judaica, o cão era considerado um animal impuro. Não é? Então, era comum que os judeus, para se referir aos gentios, chamassem as pessoas de cães. Né? Esse aqui é um cão, ele não é dos nossos. E Paulo vai lá e inverte o negócio. Ó, toma cuidado com os cães, ou seja, com os falsos obreiros, ou seja, com a falsa circuncisão. Porque eram pessoas que carregavam no corpo a circuncisão, a marca do povo judeu, mas não tinham a marca no coração de povo de Deus. E ele vai falando, nós somos a verdadeira circuncisão. Nós somos aqueles que adoram a Deus no Espírito. Nós estamos no Espírito Santo e assim nós adoramos ao Senhor. E aí ele começa a falar a respeito, faz um paralelo, não é? Entre esses que se achavam tão perfeitos e a sua própria vida. Essas pessoas seguiam um monte de regrinhas e achavam que era um tipo de super crente no meio dos outros irmãos, sabe? Não sei se você já conviveu com gente assim, que se acha tão especial dentro da igreja, que pensa que é um crente melhor do que os outros. Estou olhando ali para o rosto do irmão Alberto, me lembrando da história que ele me contou um tempo atrás, que um cara esnobou ele porque era pastor na igreja. Oh, pastor está em último lugar, é o servo dos servos ali, não é? As pessoas vão se achando por causa de título, por causa de tanta coisa. E pensam, meus irmãos, que são mais perfeitas, mas na verdade, quem somos nós para confiar naquilo que a gente pensa que é?
E Paulo começa a falar o seguinte: olha, esse povo aí fica confiando tanto na carne deles, naquilo que eles são, segundo os homens, eu poderia fazer isso. E Paulo começa a falar um pouquinho do que ele já tinha sido. Irmãos, a maior parte de vocês conhece a história de Paulo e como que Jesus virou as coisas na vida dele. Muito provavelmente Paulo era rico, você sabia disso? Paulo, ele muito provavelmente era de uma família rica. Por quê? Porque ele diz, não é, lá no livro de Atos, que ele era cidadão romano de nascimento, mas ele era de descendência judaica. Para alguém se tornar cidadão romano, teria que pagar um alto valor, só gente rica. Mas se ele era de nascimento, então com certeza o pai dele ou o avô dele, alguém da família lá atrás, pagou isso. Então era alguém que realmente tinha muita bala na agulha, como se diz, né? Para poder fazer um gasto dessa altura. Paulo nasceu dessa forma e poderia, se tivesse continuado lá na cidade de Tarso, de repente, continuado essa linhagem de gente rica. Dentro do judaísmo, meus irmãos, ele não era qualquer judeu. Ele não era do povo, como a gente vê lá os fariseus no tempo de Jesus, esnobando as pessoas comuns da sociedade, não é? Essa ralé que nada sabe, não é? E falando coisas desse tipo, não. Paulo, ele era super considerado dentro do judaísmo. Ele diz assim: eu sou hebreus de hebreus. Alguns entendem que isso significa que ele era hebreu, tanto por parte de pai quanto por parte de mãe. Ele não era alguém mestiço ou qualquer coisa desse tipo. Ele tinha linhagem, ele fala: eu sou da tribo de Benjamim. Aquelas genealogias que os judeus registram, que algumas delas estão na Bíblia, tinha tudo registrado. Ele sabia de onde tinha vindo. Dentro dos grupos religiosos do judaísmo, ele era fariseu, simplesmente o grupo mais rigoroso. Além de seguir tudo quanto é detalhezinho da lei do Antigo Testamento, eles ainda inventavam outros que não tinha na Bíblia. Iam desdobrando aqueles em vários outros mandamentos. E Paulo seguia tudo aquilo. Então, se tinha alguém que podia chegar dentro da igreja e tirar onda com os outros de que ele fazia todos aqueles usos e costumes, era ele, meus irmãos. Ele fala: quanto ao zelo, eu fui o que mais se dedicou. Esses caras aí estão perseguindo a igreja, eu fui o maior perseguidor que teve. Mas aí ele vira e fala assim: eu abri mão de tudo isso por causa de Jesus. E não só isso, ele diz: para mim, tudo isso, que humanamente falando é algo positivo, maravilhoso, que as pessoas iam olhar e falar: uau! Ele fala: para mim, isso tudo é esterco. Se não fosse numa carta, ele ia falar outra palavra com a letra M, mas é exatamente isso. Isso para mim não vale nada, isso aí é só esterco. Eu perdi tudo isso, e olha, presta atenção, ele não está falando isso como alguns testemunhos que a gente vê nas igrejas por aí afora, que a pessoa começa a contar do seu próprio passado com vaidade, você já viu? Quantas vezes eu vi testemunhos disso, que a pessoa pega o microfone: irmãos, eu fazia tal coisa, eu matava, eu roubava, eu pegava um monte de mulher, e não sei quem, e você fica olhando assim: rapaz, esse cara está até com saudade, o olho chega, brilha, na hora que conta das porcariadas que fez na vida. Não. Paulo virou a página, para ele isso aí é tudo esterco. E por que ele abriu mão de tudo isso, gente? Ele abriu mão de tudo isso por amor. Ele não abriu mão para entrar numa religião. Ele abriu mão de tudo isso para conhecer a sublimidade de Cristo. Irmão, Jesus não é uma religião, Jesus não é uma igreja, Jesus é uma pessoa. E a gente precisa entender isso, porque às vezes as pessoas pensam que tem que abrir mão de algo para ser aceito num grupo. E às vezes abre mão de coisas que tem que abrir mão mesmo. Eu vou entrar para a igreja, eu vou parar de fazer isso, vou parar de fazer aquilo, que eram coisas erradas. Mas daqui a pouco a pessoa está voltando a fazer tudo isso. E às vezes ela está na igreja e fazendo as coisas erradas ao mesmo tempo. Ou às vezes ela simplesmente chuta o balde: eu não dou conta de estar na igreja, eu vou voltar para o mundo e continuar fazendo o que eu fazia. Você sabe por quê?
Porque ela não abriu mão dessas coisas por amor de Jesus. Ela abriu mão para ser aceita num grupo. Ela abriu mão de coisas por religiosidade. Irmãos, como eu estava falando agora há pouco na ministração, né? Quem encontra a pérola de grande valor, vende tudo, se livra de tudo para ter aquilo que é a coisa mais preciosa do mundo. Assim é o reino de Deus. Então Paulo vai falar aí de algumas coisas que ele ganhou por ter aberto mão disso. Primeiro que ele diz é o conhecimento de Jesus. E ser achado nele, a gente cantou, né? O pedacinho aqui desse versículo. Você conhece Jesus? Quando Paulo fala que ele abriu mão dessas coisas para conhecer Jesus, a gente precisa entender o que é conhecimento nas Escrituras. Conhecimento não tem a ver com você entrar num curso teológico e você estudar todas as informações a respeito de Jesus. Nossa, eu sei tanto sobre Jesus que eu posso ser professor de cristologia. É ótimo você entrar num curso teológico, é bom você estudar cristologia, saber muitas informações a respeito de Jesus. Mas não é disso que Paulo está falando. Quando a gente aprende sobre conhecimento na Bíblia, é sempre um conhecimento experiencial. O que é isso? Ter experiência de vida com essa pessoa. Aqui está o irmão Fernando. Ele é casado com a irmã Mara. O Fernando pode escrever a autobiografia dele e contar tudo a respeito dele num livro. A gente vai pegar o livro e vai ler tudo sobre a vida do Fernando. Mas quem conhece ele é a Mara. Só quem realmente conhece é quem convive, quem tem experiência direto, quem ri junto, quem chora junto, quem sofre junto, quem caminha junto. Como dizem os antigos, quem comeu um saco de sal junto, não é? Você já viu isso? Para conhecer uma pessoa, você tem que comer um saco de sal? Quanto tempo você vai demorar para comer um saco de sal? É uma vida inteira ali. E é dessa maneira que se conhece. E aí, além de conhecer, tem mais algo que eu vou falar daqui a pouquinho dentro desse conhecimento, que é a terceira coisa, mas tem a ver. Ele fala que foi pelo poder da ressurreição. Ele abriu mão para conhecer Jesus. E também o poder da ressurreição. Esse capítulo ele vai finalizar falando a respeito da ressurreição. Que nós teremos o nosso corpo refeito, não é? A imagem de Cristo. Irmãos, eu gosto muito de pensar na ressurreição do nosso corpo. O nosso corpo ele já é uma coisa maravilhosa. Não sei quantos aqui já pararam para estudar um pouco das coisas do nosso corpo, como o nosso corpo é uma máquina perfeita. Como o nosso corpo tem coisas assim que os cientistas ficam olhando e analisando e pensando como isso foi capaz de ser feito, construído de uma maneira tão impressionante. O Salmo 139 vai usar a expressão, né, de forma tão admirável. Eu fui feito. E de fato, meus irmãos, o nosso corpo é de uma glória que só Deus mesmo, para ser tão criativo, para ver todo esse funcionamento. Mas o nosso corpo, ele também nos limita. O nosso corpo, ele também nos causa dor. O nosso corpo, ele também nos causa cansaço, sono. E o nosso corpo, da maneira como ele existe hoje, ele está preso a uma coisa chamada morte. Mas Jesus venceu a morte, meus irmãos. E Ele é o primogênito da ressurreição dos mortos. E a Bíblia diz para a gente que nós seremos semelhante a Ele ressuscitado. E pensar nisso sempre alegra o meu coração, porque eu olho para a figura de Jesus ressuscitado. Ele não era um fantasminha, Ele era um corpo poderoso. Ele é, né? Porque Ele está vivo, assentado à direita do Pai. Ele não é mais um bebê na manjedoura, nem um homem pregado na cruz, como a gente canta, né? Ele está lá com seus pés de latão reluzente, com seus olhos como chamas de fogo. Irmãos, Jesus, eu gosto sempre de dizer isso, ressurreto, ele saiu voando e foi até as nuvens.
E nós seremos como ele na ressurreição. Pastor, você está dizendo que a gente vai voar quando ressuscitar? A Bíblia diz que nós vamos ao encontro dele nos ares. Então já vou desenhando minha roupa de super-herói. Mas ao mesmo tempo ele comia. Não é? Ele carregava características da sua humanidade. Havia marcas ali. Só que é um corpo que não se corrompe mais, que não se desfaz mais, que a morte não tem mais poder sobre esse corpo. O poder da ressurreição, meus irmãos, não é só uma esperança para o futuro, mas é uma atitude para o presente. Porque os apóstolos, ao entenderem a ressurreição dos mortos, eles tiveram a vida deles totalmente transformada. E quando um crente entende o poder da ressurreição, a forma como ele lida com a vida passa a ser diferente. Eu olho, por exemplo, para Pedro, morrendo de medo de ser preso junto com Jesus, vai lá e nega Jesus. Aí daqui a pouco vem Jesus, ressuscitei dos mortos. Pedro, apacenta minhas ovelhas. Aí vem os judeus, o sinédrio, prende Pedro, coloca ele lá na prisão. O anjo vai lá, solta, ele sai, volta para o mesmo lugar onde ele foi preso e continua pregando a mesma mensagem. Não estou nem aí, Jesus ressuscitou. Vão me matar, gente, eu vi Jesus ressurreto. Eu não posso falar das coisas que eu tenho visto e ouvido. Não é brincadeira não é lorota, ele fala na carta dele. Nós não estamos seguindo fábulas inventadas pelos homens. Eu estava lá, eu vi. Eu estava no monte quando veio uma voz do céu, gente, e falou, esse é meu filho amado. Não tem como o sujeito continuar com a vida do mesmo jeito. Então ele enfrenta a morte de uma forma diferente. Ele é capaz de abrir mão do que for necessário, por causa do poder da ressurreição. E aí quando a gente fala em ressurreição, corpo glorificado, todo mundo, né, feliz aí, eu quero isso também. Mas olha só, verso 10. Para o conhecer e o poder da sua ressurreição, e presta atenção agora, e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. Essa parte quem é que quer? Porque ele está falando que ele abriu mão por essas três coisas, né? O conhecimento, a ressurreição e a comunhão com o sofrimento de Cristo. Irmãos, o evangelho do Novo Testamento, ele é muito diferente do evangelho pregado em algumas igrejas por aí. O evangelho do pare de sofrer, por exemplo. O evangelho dos seus problemas acabaram. É um evangelho que diz o seguinte, que para a gente é um privilégio sofrer por Jesus. A nós não foi dado só o privilégio de ser salvo por Ele, mas também de padecer por Ele. Você sabia que você é chamado para sofrer? Você é chamado para sofrer. Tem dois irmãos falando amém, né? Você é chamado para ressuscitar dos mortos. Você é chamado para sofrer nessa vida. Amém. O lado bom disso, meus irmãos, é que a comunhão com os sofrimentos de Cristo. Você sabe o que isso quer dizer? Que você não está sozinho. Que você está sendo participante dos sofrimentos de Cristo e que Ele está com você nos momentos de dor. Algumas pessoas ao longo da história da igreja pegaram essa ideia que o Novo Testamento fala de sofrimento e transformaram em uma coisa que não é o que a Bíblia diz. Que pensam, por exemplo, que se você sofrer muito, você vai pagar os seus pecados e vai merecer chegar no céu. E algumas pessoas que são chamadas até santos, não é? Defenderam essa ideia de que você vai se espiando, vai espiando os seus pecados à medida que você vai sofrendo, ou que coisas que acontecem na sua vida é Deus te castigando por um pecado que você fez. Não é sobre isso que nós estamos falando, pelo amor de Deus. O castigo para você foi todinho para a cruz. Você sofre nessa terra porque você vive numa terra caída, onde um monte de coisa acontece e todo mundo sofre mesmo. Mas no nosso caso, aqueles que somos chamados segundo o seu propósito, presta atenção, o sofrimento tem um poder de fazer algo bom em nós. O sofrimento que nós passamos, minha irmã,
não é para nossa expiação, mas é para o nosso aperfeiçoamento. Quando o sofrimento é comunhão com o sofrimento de Cristo, a gente vai sendo aperfeiçoado a partir de cada uma dessas coisas. Irmãos, no mundo ocidental, de uma maneira geral, no meio das igrejas, as pessoas são valorizadas quando elas pregam bem e quando elas têm muita informação bíblica. Isso é uma coisa terrível, eu já vi acontecer muitas vezes, porque Jesus manda olhar a vida das pessoas, né, o fruto. Mas a gente tem mania de olhar como essa pessoa fala bem, uau! O cara prega como se fosse um grande palestrante, puxa um monte de informação. Mas você sabe como é que é na igreja perseguida? Boa parte do mundo hoje, os nossos irmãos cristãos estão num contexto de igreja perseguida. Sabe quem é que o povo olha e fala, uau? Esse cara aqui passou 20 anos preso, sendo torturado todo dia e não negou Jesus. Uau! Esse cara aqui pegaram ele e metralharam os filhos na frente dele e ele não negou Jesus. Aí eles olham, uau! É com essas pessoas que eles querem aprender alguma coisa e não com aqueles que parecem que sabem muito. A diferença, meus irmãos, precisa ser essa. Com quem você gostaria de ser discipulado? Com alguém que passou aí muito tempo sendo fiel a Deus? Ou com alguém que é muito bom de ensinar um monte de coisa que ele leu e nunca praticou? Aí a gente volta a dizer a respeito do conhecimento de Deus. Você quer saber quais são os momentos que a gente mais conhece a Ele? É justamente nesse momento, na nossa comunhão com os seus sofrimentos. A nossa intimidade com Deus, ela vai crescer à medida que a gente enfrenta as lutas nessa terra. A gente vai compreendendo um pouco melhor sobre a obra dele em nós, sobre o amor dele, sobre a misericórdia. A gente vai aprendendo mais sobre perseverança. A gente vai conhecendo e sendo achado nele, à medida que nós somos aperfeiçoados no sofrimento. E é por isso que o Novo Testamento vai dizer, olha, tem um motivo de grande alegria passarem por grandes provações. E o apóstolo Paulo, ele continua nos ensinando a respeito da vida, dando exemplo de posturas dele mesmo. E ele fala algo que eu faço questão de ler para vocês, que está lá no verso 13, diz assim: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém? Olha só. Prossigo para o alvo. O apóstolo Paulo, mesmo sendo alguém que a gente conhece a história de vida dele, tinha sofrido muito por amor a Jesus e ainda estava sofrendo, ele mesmo não se considerava alguém que já tinha vivido tudo que tinha que viver. Ele já tinha vivido algumas partes da salvação, a sua regeneração, a sua conversão, a santificação estava em processo, mas existem coisas que só vão se completar na nossa vida quando a gente estiver na glória. E mesmo com relação à nossa caminhada terrena, ele sabia. Ele falava assim, olha, eu estou agora me esquecendo das coisas que passaram e olhando para frente. E eu queria que a gente parasse para meditar um pouquinho nisso e cada um olhasse para a sua própria vida. Gente, tem muita coisa pela frente. Eu já recebi aqui na igreja várias carteiradas de gente que chega, sabe? Está aqui, eu sou evangelista, eu sou pastor, eu sou pastora. Na verdade, conta grandes feitos de coisas que viveu lá no passado. Contam histórias de coisas que aconteceram lá na sua outra igreja, como, tá vendo quanta coisa eu já fiz? Deixa eu te falar uma coisa, esquece isso. É bom a gente olhar para trás para glorificar a Deus e para dizer, uau, olha quanta coisa Deus fez por nós. Nada contra isso. Mas a pessoa se gloriar e achar que está bom aquilo que já viveu,
que é alguma coisa por conta daquilo que já viveu, meus irmãos, não tem condição. Quando a gente fala de olhar para frente, tem duas coisas que a gente precisa entender: eternidade e o nosso ministério daqui para frente. Eu sigo no YouTube um velhinho de 89 anos. E esse velhinho, ele é um dos caras que eu já vi, assim, do que eu estudei, que mais sabe sobre manuscritos do Novo Testamento. Ele pegou na mão muitos e muitos desses códex. Ele analisa a diferença de um para o outro. É um dos caras mais inteligentes que eu já vi, mais instruídos nesse sentido. E aí eu assisti um vídeo dele e ele falando, eu estou aqui com os meus 88 anos, aí eu fui ver um vídeo do ano passado. Foi missionário, tradutor da Bíblia, fez um monte de coisa. E está lá velhinho, meus irmãos, produzindo conteúdo do Novo Testamento inteirinho. Eu fui pesquisar uma dúvida que eu tinha aqui nesse texto, eu fui lá e coloquei o nome dele, tá difícil de pronunciar, Wilbur Pickering, alguma coisa lá. Eu coloco, o Google já completa para mim. Filipenses 3, tem vídeo dele falando sobre qualquer texto do Novo Testamento. E ele está lá velhinho na frente da câmera falando, porque o manuscrito número tal tem isso, tem aquilo outro, gravando coisas. Ele entende que não acabou a carreira dele. E às vezes o crente está lá, não, já trabalhei demais na igreja, chega, deixa eu dar oportunidade para outro. Há um anjo para dar um tapa na orelha, assim, sabe? Para dar uns 3 rodopiadas na cabeça, sabe? Irmão, isso é pouca vergonha. Deus te deixou vivo, para você trabalhar. Vai ficar de bobeira no banco da igreja, aí é para dizer, Deus, já acabei, combati o bom combate agora, ó, já posso falar. Paulo, lá no finalzinho da carreira dele, ele virou e falou, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Você não está fazendo nada, é porque você entendeu que já combateu o bom combate. Deus pode te levar, é assim? Esquece o que passou, olha para frente. Tem grandes coisas para a gente viver. Eu quero morrer no campo de batalha. Entenda isso espiritualmente, mas pode ser literal, vai saber, né? A gente ainda vai rodar muito aí fazendo missões. Essa precisa ser a nossa alegria. E aí, meus irmãos, olhar para frente é também olhar para a eternidade. O texto, a parte final, vai nos direcionar nesse sentido, quando vai dizer que a nossa pátria não é aqui, a nossa pátria é no céu. É importante a gente resgatar isso, gente. A gente vive numa época em que as pessoas estão cada vez mais focadas na terra. E materialismo vai levar você para a depressão, para tudo o contrário do que o texto está dizendo. Irmão, você sabe por que o texto fala de alegria? Ou como que o texto nos transmite essa alegria? A pessoa, para ser alegre, ela precisa ter uma leveza que só uma pessoa desapegada das coisas dessa terra vai conseguir ter. Quem está muito apegado às coisas materiais, necessariamente vai estar cercado de frustração, tristeza e amargura. Porque as coisas que você junta, elas acabam. As coisas que você ajunta, elas não te preenchem. Você pode correr atrás de ter bens materiais? Deve. Mas isso, meus irmãos, não deve ter um lugar na sua vida ao ponto de roubar o seu coração da sua pátria celestial. O texto vai falar para a gente, né, sobre um grupo de pessoas que Paulo vai chamar de inimigos da cruz de Cristo, que estavam no meio da igreja. Ele fala assim, a partir do 17, irmãos, sede imitadores meus, e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição. Agora presta atenção. O Deus deles é o ventre, a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com coisas terrenas. O Deus deles é um ventre. Não quer dizer que ele vai levantar a barriga, tá, crianças? E vai ter aqui uma divindade desenhada. Isso é uma figura poética para dizer o seguinte:
Essas pessoas adoram a sua própria vontade, o seu próprio apetite. É aquele crente que se diz crente, está dentro da igreja, mas não quer fazer o que Deus manda, quer fazer o que dá vontade. Não estou com vontade de fazer isso, não. Eu quero fazer tal coisa. Os seus próprios apetites, os seus próprios desejos, sabe? Sabe quando a pessoa é muito materialista, está focado demais nas coisas terrenas, é dinheiro, 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 é trabalho, é trabalho, é trabalho, e não está nem aí para aquilo de espiritual que está acontecendo. Esse é o perigo, meus irmãos. Será que você se parece mais com esse povo, que a pátria é no céu, ou será que é esse que a pátria está na terra? Aí o texto diz que essas pessoas, elas têm orgulho do que é vergonhoso. Você já viu gente que tem orgulho do que é errado? Tem coisas extremamente vergonhosas que o mundo hoje tira até o dia do orgulho do pecado. Tem todo tipo de coisa, meu filho, que você vai descobrir. Dentro da igreja tem gente que tem orgulho do pecado. Eu sou assim mesmo, pastor. Mas, irmã, está errado. Está errado, não pode ser assim. Não tem que se orgulhar disso, não. Eu sou assim, sempre fui assim. E a pessoa se acha alguma coisa estando errada. Irmãos, se de alguma forma, mesmo que de longe, você se pareça com algo assim, deixa eu falar para você, seja imitador, Paulo fala isso, de mim. Todo crente deve poder falar isso que Paulo falou, me imitem, eu estou imitando Jesus, me imitem. Nós não alcançamos a perfeição, não andamos como quem já recebeu tudo. Eu não estou aqui num corpo glorificado, incapaz de pecar, incapaz de ser tocado pela morte de forma alguma. Mas o apelo que Paulo fala é esse, me imitem. Você vai ter leveza na sua vida, você vai ter condições de se alegrar muito mais, se você entender que a sua pátria não está aqui. Quantos amigos eu vi adoecerem no tempo das eleições? E vocês viram também. E talvez alguns de vocês também adoeceram. Porque pensaram que a pátria deles era o Brasil. Vamos largar o Brasil então para os ratos? Não, claro que não. Vamos cuidar da casa, botar umas ratoeiras. Mas aqui na nossa pátria não. Vou morrer simplesmente por causa das coisas que acontecem. Eu só vou ter leveza, eu só vou conseguir me alegrar se eu entender que todo sofrimento, que toda dor, que toda corrupção, que toda dor de cabeça, que todo problema que a gente encontra aqui é passageiro, isso não pode tomar o nosso coração. A nossa pátria está no céu. Você já viu alguém longe da sua nação? Já encontrei e já li histórias de pessoas que estavam fora do Brasil, sem poder voltar para casa, tristes, sonhando. Como eu queria poder comer um feijãozinho, aquela saudade, sabe, da casa da mãe. É assim que o peregrino anda na terra, é assim que nós devemos andar, sem apego aqui. Se eu tiver um carro bom, se eu tiver uma casa boa, se eu tiver algo que eu sonhei aqui em conquistar, bem. Se não tiver, também bem. Continuo feliz, de boa. Porque minha pátria não é aqui. Eu sempre me lembro a história que eu ouvi um pastor contando há muitos e muitos anos atrás, a respeito de um casal de missionários que trabalhou a vida inteira no campo, evangelizando, plantando igreja, sofreu muito. E aí eles foram aposentados, iam voltar para sua casa. E quando o navio estava chegando na cidade deles, quando encostou no porto, tinha uma banda de recepção, balões e toda uma festa. Sejam bem-vindos! Na hora que eles foram descendo, não era para eles, não, era para outras pessoas que estavam lá. E não tinha ido ninguém buscá-los ali no porto. E com dificuldade, eles com as suas bolsas, já idosos, eles foram para casa, a casa vazia, não tinha nada para comer. E aí a mulher ia se virar lá, fazer alguma coisa, e naquela hora o marido ficou muito, muito revoltado e virou e falou assim: é isso que eu ganho? Eu passo a vida inteira servindo a esse Deus,
E quando eu chego em casa, é isso que eu ganho? Pergunta aí para o seu Deus. Virou as costas bravo e saiu. E foi andar, e foi caminhar, foi orar. Passou umas 2, 3 horas, ele voltou para casa, já com o coração acalmado. A mulher estava lá na pia picando uns legumes. E aí, perguntou para o seu Deus? E ela, perguntei. E o que ele respondeu? Ele falou que a gente não chegou em casa ainda. Nós não somos daqui. Quanto mais coisas da terra a gente tiver dentro de nós, menos a gente vai viver o alegrai-vos sempre no Senhor. Quanto mais desapegado a gente estiver das coisas daqui, quanto mais ligado a gente estiver nas coisas do céu, mais alegria, mais leveza a gente vai ter. Amém, meus irmãos. Vamos orar, encerrando o nosso culto. Se coloca de pé. Amém. Pai querido, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. E nos ajude a viver essa realidade, meu Deus. Independente da circunstância da vida, a gente ter essa leveza de quem não é dessa terra, meu Pai. Nos fortalece. Nos ajude a conhecer o Senhor, o poder da Sua ressurreição e ter comunhão com os Teus sofrimentos, meu Pai. Nos ajude, meu Deus, a caminhar para o alvo, a seguir para frente, esquecer as coisas que passaram, meu Deus. Nos leve a ter mais esperança, meu Pai, em nome de Jesus. E que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão com o seu Espírito Santo, seja com cada um de vocês, meus irmãos, e com todo o povo de Deus na terra. Amém. Amém.